Jesus Cristo. Nós vamos abrir a nossa confissão, o Catecismo de Heidelberg, no domingo, dia do Senhor, 43. Essa é a explicação do Catecismo com respeito ao nono mandamento. Vamos ler. Como confessamos esse mandamento, o ensino desse mandamento. Assim confessamos no domingo e dia do Senhor 43, que fala a respeito do nono mandamento. O que se exige no nono mandamento? Que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém. Não fazer fofoca nem difamar. Não condenar nem me juntar com alguém para condenar a outrem precipitadamente sem o ter ouvido. Antes, devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Como nós ouvimos, nós vamos ouvir uma pregação nessa manhã, no nono mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a pregação, para que nós possamos ouvir a sua voz. Oremos. Ó Deus querido Pai, nós oramos a Ti nesse momento, quando vamos ouvir a pregação da Tua palavra. Nós sabemos das nossas fragilidades e limitações. E por isso pedimos e clamamos ao Senhor que o Teu Espírito, que é poderoso, que é também o Criador de todas as coisas, que Ele nos assista nesse momento, quando ouvimos a Tua palavra, para que as nossas imperfeições e limitações não tire de nós a bênção e o privilégio de ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito Santo aplique em nosso coração as verdades que iremos ouvir. Que Ele nos conduza em todos os momentos. Que Ele dê à nossa mente a capacidade de processar e de receber aquilo que ouvimos, também aquilo que pregamos. Que Ele dê ao nosso coração um solo fértil para receber esta palavra tão maravilhosa e tão poderosa. Pai, que Ele seja o nosso divino mestre nesse momento. Ele realmente seja o nosso professor. E que Ele nos ensine a andar em Teus caminhos. Que Ele nos conduza. E que Ele tome as lâmpadas da Tua palavra para guiar os nossos caminhos, conforme a Tua vontade. Esta é a nossa sincera oração. E nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o contexto do nono mandamento, dentro da vida de Israel, conforme também ele foi nos dado, como vemos em Êxodo capítulo 20, ele era usado num contexto muito relacionado aos tribunais. Até fala sobre dar falso testemunho. As palavras nos falam exatamente sobre um contexto de tribunal. E era assim como normalmente era aplicado esse mandamento na vida de Israel, em relação ao testemunho dentro dos tribunais. A falsa testemunha, ela deveria sofrer o dano do acusado, do crime, na verdade, ao qual estava sofrendo o acusado, porque Deus levava a sério a testemunha, a palavra, e que a palavra deveria ser usada para promover a verdade. E Deus levava isso tão a sério que a falsa testemunha, aquele que não fosse com a verdade para os tribunais, que ele sofresse a pena, isso é o que está em Deuteronômio capítulo 19, para mostrar que assim como aquele que estava sofrendo a acusação e de fato ele estava sendo condenado porque estava sendo levado a uma testemunha falsa,
a testemunha fosse condenada juntamente com ele, para que sofresse a pena que ele deveria sofrer por não estar usando a verdade e estar sendo conivente com o mal e com o pecado daquela pessoa. Se nós considerarmos essa aplicação do nono mandamento, que era feita dentro do contexto de Israel, se nós considerarmos hoje esse contexto também do nono mandamento dentro dos tribunais, isso se aplicaria com muita perspicácia, porque não falta hoje pessoas mentirosas dentro dos tribunais, não faltam falsas testemunhas, não faltam falsos e mentirosos advogados, pessoas que estão colocando empresas na justiça com falso testemunho, com falsas acusações, com coisas que não são verdadeiras, juízes que estão sempre, muitas vezes, propensos e parcialmente julgando as coisas. E isso tudo traz o contexto do nono mandamento. O contexto do nono mandamento do falso testemunho, da falsa palavra que é usada e pode ser usada dentro dos tribunais. Não faltariam casos para nós usarmos dentro desse contexto de tribunais para usarmos o nono mandamento. Só que o Novo Testamento, ele faz uma aplicação desse nono mandamento, ele expande a aplicação desse nono mandamento. Ele não só usa para o contexto de tribunais, como era usado em Israel normalmente, mas ele passa a usar no contexto dos relacionamentos das pessoas. Os relacionamentos do dia a dia. Então é quando a Escritura, no Novo Testamento, usa e aplica o nono mandamento no contexto de fofoca, de difamação, de calúnia, que é um contexto muito mais corriqueiro e muito mais comum dentro da nossa vida, como pessoas do dia a dia, pessoas comuns. E isso para mostrar, essa maneira de aplicar o nono mandamento, é para mostrar que dentre todas as pessoas e em todos os relacionamentos nesse mundo, o cristão, ele tem que ter bem claro em sua mente que ele é um promotor da verdade. Ele está aqui para promover a verdade. E o falso testemunho pode ser aplicado em todo e qualquer relacionamento, não só nos tribunais, mas em qualquer relacionamento que nós venhamos a ter, esse falso testemunho ele pode existir. E aí o cristão, nesse caso, ele está lá em todo e qualquer relacionamento para sufocar e reprimir esse falso testemunho. Ele está ali para sufocar e reprimir a fofoca, a calúnia, a mentira, o engano. E isso com um propósito. O propósito do cristão em aplicar o que diz o nono mandamento não é outro a não ser glorificar a Deus com a sua palavra. No modo como nós usamos a palavra, no modo como nós nos comunicamos, nós estamos glorificando o nome de Deus ou não, dependendo do modo como nós estamos aplicando o nono mandamento. E a partir desse princípio da glória do nome de Deus, a partir do nosso testemunho da verdade, que eu quero pregar a palavra no nono mandamento, e eu quero destacar 3 coisas com respeito a glorificar o nome de Deus com o testemunho da verdade. Primeiro, o cristão ele glorifica o nome de Deus com o testemunho da verdade, com a palavra submissa. E aqui eu quero começar fazendo uma pergunta. Qual foi a primeira voz que o homem ouviu? A primeira palavra. De quem o homem ouviu a primeira voz, a primeira palavra? Nós encontramos a resposta para isso quando nós vamos para Gênesis capítulo 2. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, nós iremos começar a desenvolver a maneira bíblica de como a palavra ela chegou à humanidade. E nós encontramos isso nos versos 15 e 16 de Gênesis capítulo 2. Assim nós lemos: E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E assim continua o verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo...
E aí vem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A primeira vez que o homem ouviu uma voz, uma palavra, foi a voz de Deus. E isso é muito mais do que dizer de que essa foi a primeira vez que o homem ouviu uma voz. É mais do que isso. Quando Deus ele fala ao homem, que ele se dirige ao homem por meio da palavra, ele está dizendo que esse é o meio pelo qual ele vai estabelecer um relacionamento com o homem. Deus quis ter um relacionamento com o homem por meio da voz da palavra. Foi por meio dela que ele se comunicou ao homem. Foi por meio dela que Deus se fez entender ao homem. Quando nós olhamos o contexto da palavra, do testemunho, daquilo que nós falamos, a primeira vez que nós encontramos a palavra em ação é Deus falando ao homem. É Deus se comunicando ao homem. E isso fala sobre a nossa capacidade de falar, de se comunicar. De onde veio isso? De onde veio essa inteligência, essa sua capacidade de poder se relacionar com as pessoas por meio da palavra? Do seu relacionamento com Deus. Da sua comunicação com Deus. Veio de Deus, o Criador, para você. Deus deu a você o dom e a capacidade de falar. E para que Deus deu isso? Nós podemos agora entender que Deus, quando Ele falou ao homem, Ele não simplesmente conversou com o homem. A primeira vez que Deus mostrou que nós tínhamos a capacidade de falar e de se comunicar, Deus mostrou isso dentro do contexto do nosso relacionamento com Ele. Mas como foi que Deus deu isso? O texto, ele diz, no verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... Quando Deus ele mostrou que ele iria se relacionar com o homem por meio da palavra, ele fez isso por meio da ordem. Não foi por meio de uma conversa. Deus mostrou ao homem que essa capacidade de se relacionar com a palavra tinha um propósito, e o propósito era de um homem se relacionar com Deus debaixo da sua palavra. A nossa capacidade comunicativa, como os cientistas da linguagem estão procurando entender, como é que o homem ele tem essa capacidade? Por que ele tem essa capacidade de falar, de se comunicar, de se relacionar? Porque o homem ele é um ser social e com essa atribuição de ser um ser social, ele usa a voz. Por que isso? Nós não encontramos a resposta na ciência. A ciência ela pode explicar muita coisa sobre a linguagem. Mas ela não vai nos explicar de que a nossa capacidade de falar e de se comunicar vem de uma ordem de Deus e que essa ordem de Deus é para glorificar o seu nome. Se você quer saber por que você fala, a resposta está em que Deus ele te dotou dessa capacidade e deste dom para que no relacionamento com Ele você ouça a sua voz. Antes de você se relacionar com as pessoas, Deus te deu uma ordem. E foi por meio desta ordem que nós fomos estabelecidos no relacionamento com Deus, debaixo de uma palavra a qual nós devemos nos submeter. Deus fala, você ouve e você cumpre. Mas acontece que nós mudamos essa história. Foi por meio da fala que Deus estabeleceu o seu relacionamento com o homem debaixo de uma ordem, porque Deus ordenou e disse, foi assim como Deus fez ouvir a sua voz a você no Éden, mas também foi por meio da fala, por meio da linguagem, que o homem foi tentado a quebrar essa comunhão. Foi por meio da capacidade de se relacionar, por meio da linguagem, que veio a tentação. Porque nos diz em Gênesis capítulo 3, no verso 1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher.
Não foi à toa que a linguagem aqui está sendo envolvida. Deus nos deu uma palavra a qual nós devemos nos submeter. Deus mostrou que Ele se relaciona conosco por meio da linguagem, da palavra, da voz. Mas foi por meio da voz, da palavra, que a serpente disse à mulher. Nós normalmente entendemos que a tentação começa com o fruto. Mas a tentação começa desde quando a mulher ouviu a voz. Ela, quando ouviu a voz da serpente, ela não ouviu uma voz a qual ela deveria estar submetida, porque era a voz de Deus. Ela ouviu uma voz que questionava a autoridade de Deus. Em Gênesis capítulo 2, nós recebemos uma palavra autoritativa. Essa é a comunicação de Deus para nós. Em Gênesis capítulo 3, nós recebemos uma palavra que questiona a autoridade de Deus na sua palavra. Porque o questionamento da serpente é assim: e disse a mulher, é assim que Deus disse. Ou seja, Deus falou, agora a serpente fala para não testemunhar a verdade que Deus falou, mas a serpente ela traz uma palavra para questionar aquilo que Deus falou. O que foi isso? Falso testemunho. A serpente ela usou do falso testemunho para questionar a autoridade de Deus e a obediência a qual nós deveríamos nos submeter. Isso fala sobre o nosso pecado. Fala sobre o que é nós usarmos o falso testemunho. Não é só dizer uma palavra diferente da qual nós ouvimos. Usarmos do falso testemunho, em primeiro lugar, é nós questionarmos a autoridade de Deus, o qual se relaciona conosco por meio da voz da palavra. E com a palavra, nós questionamos a obediência a Deus e nós nos fazemos Deus. No falso testemunho, nós questionamos a autoridade de Deus e nos colocamos com autoridade. Pois é assim como muitos dos problemas que acontecem na igreja, por meio do uso da palavra, acontecem. Quando nós damos falso testemunho, nós estamos tirando de Deus a autoridade que Ele tem e nós nos achamos com a autoridade de falar como nós devemos falar, quando nós devemos falar e a quem nós devemos falar. Quando nós usamos o falso testemunho, nós não nos perguntamos, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso falar isso? Será que eu estou me submetendo ao relacionamento que eu tenho com Deus por meio da palavra que Deus falou a mim? E eu devo obediência a Ele. Ou eu estou controlando a minha vida, controlando a vida das pessoas por meio da palavra. Deixa-me dar um exemplo disso. Quando nós mentimos a alguém, por que nós fazemos isso? Por que nós mentimos? Se você for sincero com você mesmo, você mente porque você não quer se submeter a uma circunstância em que você será desprotegido. Quando nós escondemos a verdade, é porque nós não queremos revelar quem nós somos. Nós queremos nos esconder. E nós usamos a linguagem, o meio pelo qual Deus se relaciona conosco, e assim, esse dom que Deus nos deu, nós usamos isso para nos esconder, assim como Adão e Eva se esconderam. Toda e qualquer palavra que falamos deve ser de acordo com um padrão estabelecido por Deus e com o propósito de glorificar o seu nome em obediência à sua voz. Por isso nós glorificamos o nome de Deus, testemunhando da verdade, quando nós estamos com uma palavra submissa. Nós ouvimos a voz de Deus. Em segundo lugar, nós glorificamos a Deus com o nono mandamento, testemunhando da verdade, com a palavra sincera. A palavra sinceridade, ela vem de duas palavras, a junção de duas palavras do latim, é sincera. E tem uma história por trás disso. Na verdade, há muitas explicações para qual é a origem da palavra sinceridade.
Uma explicação muito conhecida é que na Roma antiga, os artesãos desonestos, eles pegavam os vasos que estavam trincados, ou vasos que tinham algum tipo de distorção na hora em que foi feito, e aí eles pegavam cera para passar no vaso, e essa cera ela escondia os trincos, aquilo que estava imperfeito nos vasos. E aí tornou-se comum dizer no mercado que havia os vasos sem cera, o sine cera, que eram os vasos em que havia perfeição, não precisava de cera, porque eram perfeitos. Mas na feira também havia os vasos com cera, porque eram os vasos imperfeitos que escondiam a sua imperfeição. E nesse histórico da sinceridade, nós podemos perceber a diferença entre as pessoas que são imperfeitas e com ceras e as pessoas que são perfeitas no seu falar sem cera. Elas não têm cera, elas são sinceras. Nela há sinceridade. Então, podemos dizer que a palavra sincera, ela mostra a perfeição da verdade. Ela revela a verdade. Ela não tem nenhuma preocupação com as suas imperfeições. Ela não tem medo de esconder as suas imperfeições. As pessoas que usam de fato com a sinceridade, elas não se preocupam com a sua imagem, mas elas se preocupam com aquilo que Deus irá receber, a honra e a glória e o louvor. Por isso nós cantamos no Salmo 15, que a testemunha fiel e aquele que usa da verdade, ele faz isso mesmo quando ele sofre dano. Ele sofre dano porque ele não se preocupa. Ele não tem cera para esconder quem ele é. Ele está preocupado com a glória do nome de Deus e não com a glória do seu nome. E aí nós podemos contrapor isso com a nossa cultura, a cultura da mentira. A nossa cultura nos faz confortáveis com a mentira. Eu quero falar especificamente sobre a nossa cultura brasileira. Quando nós não queremos dizer a verdade porque não queremos machucar alguém, é porque nós estamos querendo proteger a imagem de alguém. A verdade, não num bom sentido de trazer a verdade, mas no sentido de nós colocarmos a cera para não estragarmos como nós iríamos pensar que iríamos estragar o nosso relacionamento com as pessoas. Mas nós estamos fazendo isso porque nós estamos acostumados com uma cultura de mentira. Quando nós não aceitamos a verdade, a palavra sincera de alguém que chega a nós, nós estamos querendo nos proteger, porque somos orgulhosos o suficiente para esconder as nossas imperfeições. Por isso nós colocamos cera em nós mesmos. Quando tudo isso acontece, tenha certeza de uma coisa, não é a verdade que sai ganhando. Quando você tem medo de falar a alguém, para não ofender essa pessoa, tenha certeza de uma coisa, não é a verdade que vai sair ganhando, mas é o falso testemunho. Quando você não quer ouvir uma voz verdadeira, uma voz sincera, assim como é a voz de Deus, é porque você não quer ouvir a verdade. Você tem no seu coração o falso testemunho, e não é Deus que vai ser glorificado. Essa influência cultural nos faz perder a beleza da sinceridade e a solução para muitos problemas dentro da igreja. Se você é alguém que já vive há muito tempo dentro da igreja, você deve perceber que a maioria dos problemas que se encontram na igreja, e que são problemas que não são solucionados, esses problemas estão relacionados à palavra sincera. Seja com pessoas que ainda não ouviram o que deveriam ouvir, seja pessoas que não querem ouvir aquilo que deveriam ouvir. A palavra sincera. O apóstolo Paulo ele fala sobre a palavra sincera como a cura espiritual para a congregação. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8, ele diz, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, aquilo que estraga os nossos relacionamentos, aquilo que é ruim para a congregação, nem com o fermento da maldade e da malícia,
Mas como é que nós celebramos a festa dentro da congregação? E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Você quer ver a igreja crescer? Você quer ter uma igreja firme, forte? Você quer ter uma igreja alegre que celebra a Deus o louvor e a glória do seu nome? Fale a verdade. Não minta. Fale a verdade. Somente isso. Não precisa de muita coisa. Seja sincero. Somente isso. Não precisa de mais nada. Somente fale a verdade. Fale o que as pessoas precisam ouvir. Não fale somente o que as pessoas querem ouvir. Com toda certeza, se nós falarmos a verdade com sinceridade, nós não iremos dar falso testemunho. E o 9º mandamento, ele será cumprido no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e Deus será glorificado. Não tema a sinceridade. Nós servimos a verdade de Deus, nós servimos a sua palavra. Lembre-se, quem primeiro falou a você foi Deus. Quem primeiro ensinou a você como você usar a voz, como você usar a palavra, foi Deus. E Ele te disse como você deve usar. Com toda a sinceridade, com toda a verdade, porque essa é a ordem de Deus. Provérbios 27:5 diz, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Terceiro e último lugar, nós testemunhamos da verdade, glorificando a Deus com a palavra cuidadosa. A mentira, como muitas formas de rebelião contra Deus, nem sempre ela tem uma aparência do mal. Quando a serpente ela chegou à mulher e que ela disse à mulher, ela usou o mesmo meio de comunicação, ela disse à mulher, ela fez uma aparência da verdade. Se nós olharmos o que Deus disse e o que a serpente disse, se você ler, talvez você tenha lido, normalmente, como uma leitura comum, você vai dizer, a serpente ela tomou aquilo que Deus disse e ela disse à mulher aquilo que Deus disse. Mas isso não é verdade. A serpente ela não disse à mulher aquilo que Deus disse. Foi uma aparência de verdade. Veja que quando Deus fala, Deus diz assim a um homem, de toda árvore, isso é Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse ao homem. Mas veja o que a serpente disse à mulher como a palavra que Deus disse ao homem. A serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É mentira! Não foi assim que Deus falou. Deus, ele disse, de toda a árvore do jardim você deve comer. Mas a serpente disse à mulher que Deus disse que não iria comer de toda a árvore do jardim. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E como é que nós vemos que isso aqui é uma mentira? É porque a aparência da verdade, que é a mentira, ela traz outras intenções. Quando Deus disse ao homem e à mulher que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, exceto uma, é porque Deus estava dizendo ao homem, eu te dou tudo isso. Você pode comer tudo. Você pode ter todas essas coisas. Só não come dessa. Mas quando a serpente chega para o homem, para a mulher, e diz que Deus disse que não era para comer de toda a árvore, a serpente está querendo dizer, Deus não quer que você seja como Ele é. Deus não quer que você tenha o que Ele tem. Deus não quer que você tenha, de fato, prazer na comunhão com Ele. Deus está te enganando. Foi isso que a serpente disse, com palavras que aparentemente foram verdadeiras. Mas isso é mentira. Porque isso levou a mulher, por um momento, a pensar que Deus, de fato, não era o que Deus era.
Meus irmãos, isso nós aprendemos com isso sobre como nós devemos usar a palavra. Que de maneira tão cuidadosa nós devemos falar, porque é possível que nas nossas palavras, que aparentemente sejam verdadeiras, e que nós estamos trazendo fatos e coisas que realmente aconteceram, e nós estamos reproduzindo essas coisas com a nossa palavra, devemos ter muito cuidado com as nossas intenções. Devemos ter cuidado com a nossa palavra, porque nós podemos estar usando da verdade para mentir. Usando dos fatos. A serpente, ela não trouxe um fato mentiroso. De fato, Deus falou. Aconteceu isso. Mas ela trouxe isso com outras intenções. E com as suas intenções, ela trouxe a mentira. Deus odeia o falso testemunho e a mentira. Provérbios 6, verso 12 e 19 diz: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia isso. Deus odeia contendas, irmãos. Deus odeia a palavra mentirosa. Deus odeia a palavra que tem uma aparência de verdade, mas traz destruição e miséria no meio da sua igreja. Nós devemos usar a palavra com paz, amor e justiça. E os nossos comentários, aquilo que nós venhamos a fazer, que seja com a intenção de glorificar o nome de Deus e somente isso. Eu quero trazer 2 aplicações que nós podemos ter em relação ao uso da palavra. O uso da palavra como uma palavra submissa que nós nos submetemos a Deus. A palavra sincera e a palavra que nós queremos trazer a verdade de Deus e devemos ter cuidado com ela. Primeiro é com o modo como nós falamos em público. O falar em público deve ser com muito cuidado. Porque quando nós nos dirigimos a pessoas, nós podemos estar usando palavras e deixando aberto as pessoas concluir as nossas palavras. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos trazer a palavra com cuidado, a palavra precisa, para que não deixe as pessoas a abertura de trazer as conclusões que ela gostaria de trazer. Nós podemos incorrer no falso testemunho quando nós deixamos coisas abertas em público e deixamos para que as pessoas concluam com a verdade. Isso diz respeito nas nossas reuniões na igreja, no modo como nós falamos nos nossos grupos, no modo como nós nos referimos publicamente. Nós não podemos dar qualquer impressão que não seja a verdade. A segunda maneira, o segundo modo como nós devemos usar a palavra tem a ver com o âmbito de usar a palavra em secreto. Isso é mais comum, mas não é menos prejudicial. É muito prejudicial quando nós falamos às pessoas e as tratamos com palavras e comentários que têm uma aparência de verdade, mas não são. Quando nós usamos a palavra e quando nós nos submetemos a Deus, quando nós não nos preocupamos com a vida do nosso próximo quando nós usamos a palavra. Devemos olhar para as pessoas ao nosso redor, devemos aconselhá-las, devemos exortá-las, devemos confortá-las da maneira como Deus faz conosco, com sinceridade, com verdade e com amor à vida do nosso próximo. Nós podemos tirar dessas 2 aplicações a seguinte conclusão, de que não é fácil usar a palavra assim.
não poucas vezes nós usamos a palavra em público e deixamos aberto as pessoas concluírem a verdade que elas gostariam e acham que deveria ser. Nós falamos às pessoas muitas vezes não a palavra verdadeira, não a sinceridade, mas aquilo que nós gostaríamos de falar. Isso porque nós lutamos com a palavra. A palavra, a língua, ela nos envolve na malícia, no nosso pecado. É o que Tiago nos descreve em Tiago 3:6, quando diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Esse é o poder da sua palavra. Esse é o poder da maneira de como você se comunica, como nós usamos aquilo que Deus nos deu, o dom da palavra. Mas graças ao Senhor, que tem um domínio de toda a palavra, de todo o universo, Ele mudou isso. Deus, por meio da sua palavra, não mais a palavra falada, mas a sua palavra encarnada, Deus mostrou que Ele é capaz de cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. Deus, Ele trouxe a sua palavra encarnada no seu Filho, que diz: se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra verdadeira, a palavra sincera, a palavra que nós não temos como mentir, porque ela é encarnada. Nós não temos como mudar. Ela veio, ela encarnou, ela é viva. Deus fez isso porque você não tinha como fazer. Deus, Ele trouxe a palavra encarnada, verdadeira, não mais para nos criar, mas para nos recriar, para nos dar uma nova língua, uma nova maneira de falar, para nos fazer voltar à comunhão que tínhamos com Ele por meio da palavra. Tiago diz: pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Voltemos lá. Cristo, Ele trouxe de volta aquilo que nós tínhamos com Deus no Éden, que nós ouvíamos a voz de Deus. Nós ouvimos a sua palavra, mas Cristo nos fez ver a palavra de Deus. Você pode imaginar agora o que é você saber que por mais pecador que você seja, e que você use a palavra de maneira tão errada, e que você traga o falso testemunho quase que constantemente, na maneira como você fala, na maneira como você usa a sua língua, como diz Tiago, com engano, com fogo, com iniquidade, que contamina o seu corpo inteiro, que põe em chamas e que é capaz de levar ao inferno. Você agora pode dizer, com toda alegria, que Cristo, o Senhor, a palavra encarnada, Ele trouxe a nós verdade e justiça. Ele nos levou a um tribunal em que nós éramos acusados de toda mentira e de todo engano. Mas Ele levou-nos ao tribunal para levar a justiça e a verdade. E Ele fez isso quando Ele sofreu toda a calúnia, toda a difamação, toda a mentira. E Ele foi levado a um tribunal e condenado por um mentiroso. Ele fez isso por você. Toda a nossa cera, toda a nossa hipocrisia, todas as nossas imperfeições, elas podem aparecer. Porque Cristo, Ele é perfeito. Ele usou a verdade perfeitamente. Ele nos cobre com toda a verdade. Ele cobre a nossa mentira, o nosso engano, e nos faz ser justos e verdadeiros. Que assim nós possamos, irmãos, cumprir o 9º mandamento, olhando para Cristo, nosso Senhor, a palavra de Deus, que fez verdade e justiça se encontrarem. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar o Salmo de número 15.